E aí, galerinha do sétimo ano, estamos mais uma vez aqui para a nossa segunda aula de matemática. Nessa aula, nós ainda vamos continuar no assunto de ângulos. Na aula passada, nós vimos classificação: ângulo nulo, ângulo agudo, reto, obtuso, raso e o ângulo de uma volta. Nessa aula, nós vamos ver sobre as medidas de ângulos, como a gente pode medir um ângulo de forma mais precisa, usando o grau e os seus submúltiplos. Mas veja o seguinte, vamos ver esse exemplo aí que está na tela. Aqui está um print de um aplicativo de um celular, onde esse print mostra a localização de uma pessoa. A localização, por exemplo, é da onde eu queria estar. Olha aí, ó, Avenida Teresina, Luiz Correia, Piauí. É na praia de Atalaia, aquela praia, tomando aquela aguinha de coco. Queria estar lá, né não? Então, veja o seguinte. Nesse aplicativo mostra a latitude e a longitude. Se eu colocar essas coordenadas para qualquer pessoa do mundo, ela acha a praia de Atalaia, porque aqui mostra um ponto no mundo. E esse ponto mostra um local específico. E essas coordenadas são mostradas através de ângulos. Veja aqui, ó, 2 graus, 41 graus. O S é de sul, o W é de oeste, que está em inglês, tá bom? Então, esses ângulos são usados também para nos localizarmos no mundo, para mostrar onde a gente se encontra. Tanto nesse aplicativo aqui, que é da bússola, como também no GPS. O GPS também usa essas coordenadas de latitude e longitude para encontrar algum local específico. Beleza? Vamos ver mais ou menos como é que funciona. Olha aí, nós temos o mapa mundi, e temos duas linhas imaginárias principais que indicam a nossa localização com base nelas, que é essa linha horizontal, a linha do Equador, e essa linha vertical, que é o meridiano de Greenwich. Quando eu traço elas aqui, ó, eu encontro este ponto aqui imaginário que eu chamo de centro do mapa mundi. É como se fosse o vértice de um ângulo, e é com base nesse vértice do ângulo que a gente vai medir os ângulos que foram apresentados no slide anterior. Olha aí, ó. Por exemplo, se eu quiser saber a quantos graus o Trópico de Câncer, quantos graus forma o Trópico de Câncer com a linha do Equador, eu coloco o transferidor aqui no vértice desse ângulo, que é justamente o centro do mapa mundi. Eu já expliquei isso na aula passada. Olha aí, ó. Colocando aqui o transferidor e traçando essa linha aqui, ó, pegando até o Trópico de Câncer, eu formo um ângulo. Qual vai ser a medida desse ângulo? Bora dar um zoom aí, ó. A medida, ó, 20, 21, 22, 23, 24. Professor, a linha está entre o 23 e o 24. Então é 23,5 graus. Essa aí é a localização do Trópico de Câncer. Ele está mostrando que o Trópico de Câncer forma com a linha do Equador 23,5 graus. Ok? Então, é assim que a gente mede uma das coordenadas para a gente achar a nossa localização. Isso é uma das coordenadas. Nós vimos que tem latitude e longitude. A latitude é com base na linha do Equador, norte, sul. E a longitude é com base no meridiano de Greenwich, pegando o oeste ou o leste. Ok? Então, isso aí é um exemplo de como a gente usa ângulos na nossa vida, como é importante a gente saber trabalhar com ângulos. Beleza? Mas, professor, quando você mediu, deu 23,5 graus. Esse número aqui é um número quebrado, é um número decimal. Veja o seguinte, entre um grau e outro, existem várias outras medidas. Ó, uma linha pode passar em vários outros lugares entre 23 e 24 graus. O mundo é muito grande, então, se eu fosse colocar esse transferidor aqui, imagine o tamanho dele. Será que não teria um espaço muito grande aqui para passar várias linhas aqui formando ângulos? Claro que sim, professor. Então, para ser mais preciso, nós precisamos trabalhar com medidas menores que o grau. E essas medidas menores que o grau nós chamamos de submúltiplos. E isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Estabelecer relações numéricas entre graus e os seus submúltiplos, beleza? Então, olha aí, veja no transferidor que o transferidor ele é dividido em 360 partes. E cada uma dessas partes aqui, representado por essa linha azul, é um grau.
Se eu pegar esse grau, dar um zoom nele, e pegar e dividi-lo em 60 partes, olha aí, ó. Aqui é como se fosse só essa partezinha azul. Se eu dividir em 60 partes, cada uma dessas partes, nós podemos ver aqui, ó, de verde, nós chamamos de minuto. Como é que a gente acha um minuto nos graus, no ângulo? Ele representa 1 grau dividido em 60 partes. Ou seja, 1 grau é igual a 60 minutos. A gente pode até fazer uma relação com a medida em horas. Se o grau fosse horas, 1 hora é igual a 60 minutos. E nós representamos colocando essa aspa simples em cima do número, beleza? Para dizer que é minutos. Professor, ainda pode dividir mais? Pode. Se eu pegar esse 1 minuto e fazer a mesma coisa que eu fiz com o grau, dividir em 60 partes, ó, dividir esse 1 minutozinho aqui, que já foi a divisão do grau em 60, eu vou dividir em 60 novamente. Se eu dividir em 60, cada uma dessas partes eu vou chamar de segundo. Então, 1 minuto equivale a 60 segundos, da mesma forma que a gente trata com relação ao tempo, né, não? 1 minuto é 60 segundos. Os segundos são representados pela aspa dupla, né, que está aparecendo aqui, ok? Veja agora que nós temos 3 unidades de medida para ângulo. O grau, que a gente já conhecia, obtido ao dividir uma circunferência em 360 partes. Se eu dividir esse grau em 60 partes, nós obtemos 1 minuto. E se eu dividir 1 minuto em 60 partes, nós obtemos 1 segundo. Ok? Então aí, pessoal, não é coisa de outro mundo, não. Do mesmo jeito que 1 metro tem os seus submúltiplos, o decímetro, o centímetro e o milímetro, dividindo cada uma delas em 10, de 10 em 10, 1 metro dividido por 10 é 1 decímetro, 1 decímetro dividido por 10 é 1 centímetro, 1 centímetro dividido por 10 é 1 milímetro. Da mesma forma, a gente faz com a medida de ângulo. 1 grau dividido em 60 partes, agora não é 10, é 60, é sexagesimal. Então é de 60 em 60. Então 1 grau dividido em 60 partes dá 1 minuto. 1 minuto dividido em 60 partes dá 1 segundo. Então está indo de 60 em 60. Então nós temos agora o grau, o minuto e o segundo. Para que isso, professor? Para a gente achar alguma coisa no mundo, nós precisamos ser bem específicos. Já pensou um avião caindo? Para achar a caixa preta desse avião, que é uma coisa do tamanho, eu acho que de uma caixa de sapato, para a gente achar ele no oceano, como é que pode se a gente só colocar a medida em graus? Não tem condição de achar. Então a gente tem que ser mais específico. E para ser mais específico, nós usamos medidas mais precisas, usando os submúltiplos do grau, que é o minuto e o segundo. Bora continuar? Então veja que aqui está a localização do nosso Teatro 4 de Setembro, teatro mais popular de Teresina. Para a gente localizar ele, nós podemos usar a medida em ângulos, colocando a coordenada da latitude e da longitude. Bora voltar lá para o mapa mundi para a gente entender isso. Ó. Tá 5 graus, 5 minutos, 16,98 segundos sul, 42 graus, 48 minutos, 28,85 segundos oeste. Então, olha aí, voltando para o mapa mundi. Então, onde é que estaria o Teatro 4 de Setembro? Ele disse que estaria sul e oeste. Sul é abaixo da linha do Equador, oeste à esquerda do meridiano de Greenwich. Então, estaria nesse quadrante aqui. E para ser mais específico, a gente usa o ângulo. Se a gente colocasse o transferidor aqui de cabeça para baixo, e a gente medisse o ângulo, estaria mais ou menos aqui o Teatro 4 de Setembro. Aqui se localiza o Brasil, aqui o Piauí e Teresina dentro dele. Então estaria mais ou menos aqui o Teatro 4 de Setembro e qualquer pessoa do mundo poderia localizá-lo. Então viu como é importante estudar ângulos? Transformações, grau, minuto, segundo. A gente acabou de ver que de grau para minuto a gente tem que fazer o quê? Multiplicar por 60. Por quê? Porque 1 grau equivale a 60 minutos. Já disse, é como se fosse hora. 1 hora é igual a 60 minutos. E 1 minuto é quantos segundos, professor? 60. Então, de minuto para segundo, a gente multiplica por 60. Professor, tem condição de eu sair de grau diretamente para segundo? Sim. Veja que se eu for fazer aos passos aqui, ó, passo por passo, grau para minuto é 60,
minuto para segundo é 60. Quanto é 60 vezes 60? 6 vezes 6 dá 36, com 2 zeros, 3.600. Então, para sair de grau para segundo diretamente, basta multiplicar por 3.600. Dica muito importante. Se eu estou em uma unidade maior e vou para uma unidade menor, ou da esquerda para a direita, sempre eu multiplico, ok? Ou por 60 ou por 3.600. Beleza? E se eu quiser voltar, professor, de segundo para minuto? Ora, se do maior para o menor, eu multiplico. Da menor unidade de medida para a maior, eu vou dividir. Eu estou fazendo a operação inversa. Então, de segundo para minuto, divide por 60. De minuto para grau, divide por 60. E de segundo para grau, é a mesma coisa aqui, ó, de grau para segundo. Só que em vez de multiplicar, eu vou dividir por 3.600. Olha aí, vou fazer essas duas primeiras e a última eu deixo para vocês. Vamos transformar da unidade maior para a menor. Qual foi a dica? Se é da maior para a menor, eu vou multiplicar, ok? Então, o exemplo 1. 15 graus em minutos. Ó, de grau para minuto. Está indo direto para minuto. De hora para minuto. Uma hora são 60 minutos. Então, 1 grau também é 60 minutos. Então, eu multiplico por 60. Olha aí. 15 vezes 60 dá quanto? 900. Então, 15 graus serão 900 minutos. Olha aí a aspa simples que indica minutos. Na segunda, 12 graus em segundos. Entre graus e segundos tem os minutos. Então, eu estou pulando duas casas. Se eu estou pulando duas casas, é 2,60. Nós já vimos. De grau para segundos é 3.600. Então, pego 12 e multiplica por 3.600. Então, 12 graus serão quantos segundos? 12 vezes 3.600, 43.200 segundos. Agora é com vocês. Vou dar um tempinho aí para você achar. 10 minutos são quantos segundos? Bora lá? Pronto, meu amigo. O juiz apitou é porque acabou o tempo. Bora lá? Como é que você fez? 10 minutos em segundos. 1 minuto são quantos segundos? 60, professor. Então, basta multiplicar por 60. 10 vezes 60 dá 600. Lembrando, da unidade maior para a menor, a gente multiplica, ok? Vamos fazer agora o inverso. Da unidade menor para a maior. Da menor para a maior, a gente vai dividir ou por 60 ou por 3.600. Bora lá? Vou fazer os dois primeiros, o último fica para você. 720 minutos. Olha aí, só uma aspa. Simples. Então, é minutos. 700 minutos para graus. Ó. Minuto é menor que grau, então vamos dividir. 720 minutos em graus, vamos dividir por 60. E dá quanto? Ó, eu poderia cortar esse zero com esse zero, ficava 72 dividido por 6, que dá 12. Então, 720 minutos são 12 graus. O próximo, 360.000 segundos em graus. De segundo para grau, do menor para o maior. Então, a gente vai dividir. E, além disso, de segundo para grau, nós temos que passar pelos minutos. Então, nós temos pulando duas casas. Do menor para o maior. Então, vamos dividir por 3.600. Pode até cortar aqui, ó, 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. 36 dividido por 36 dá 1. Sobrou quantos zeros? 2. Então, fica 100. 360.000 segundos equivale a 100 graus. Agora é com vocês. Faça aí, ó, 1.800 segundos em minutos. Do menor para o maior. Lembre, tem que dividir.
Pronto, apitou o juiz, bora lá. Então agora, de segundos para minutos. Vamos dividir por 60. Então, 1.800 segundos dividido por 60 dá quanto? Corta um zero com zero. 18 dividido por 6 dá 3. Sobrou um zero, 30. Então, 1.800 segundos é igual a 30 minutos. Se acertou, meus amigos, estão de parabéns. Agora, vamos ver exemplos onde aparecem mais de uma unidade de medida como resposta. Bora lá? Olha aí o exemplo 3. Reescrever 23,5 graus usando graus e minutos. Então, veja o seguinte, ó, esse 23,5, por exemplo, estava representando o ângulo formado pelo Trópico de Câncer com a linha do Equador. Então, como é que seria ele colocando em graus e minutos? Bora fazer? Olha aí, ó. 23,5 graus é a mesma coisa de 23 graus mais 0,5 graus. Separei a parte inteira da parte decimal. Então, em graus, eu já tenho a parte inteira, ó, que é 23 graus. Basta agora eu transformar o 0,5 graus em minutos. Então, vamos fazer isso. 0,5 graus em minutos, de grau para minuto, basta multiplicar por 60. 0,5 vezes 60 dá quanto? 30, professor. Então, esses 0,5 graus representam quantos minutos? 30 minutos. A resposta será 23,5 graus é igual a 23 graus e 30 minutos. Beleza? Olha aí o que ele está pedindo aí, ó, esse cara aí. Que tal você transformar tudo em minutos? Você vai pegar esse 23 graus e 30 minutos e colocar só em minutos. Tira graus e coloca minutos. Tente fazer aí, tempinho para você. Pronto, vamos lá? Então agora, eu disse para fazer o quê? Transformar 23 graus e 30 minutos tudo para minuto. Ora, 30 minutos já está em minutos, então basta transformar apenas o 23 graus. De grau para minuto, basta multiplicar por 60. Então aí, ó, fica os 23 graus vezes 60. Quando eu fizer essa conta, 23 vezes 60 dá 1.380. 23 graus é 1.380 minutos. Com os 30 que já tinha, nós vamos obter quantos minutos? 1.410 minutos. É como se os 23,5 graus fossem os 1.410 minutos. Ok? Bora para o exemplo 4. Reescrever 76,38 graus usando graus, minutos e segundos, as três medidas ao mesmo tempo. Como é que a gente pode fazer isso? Olha aí. O 76,38 graus é a mesma coisa de 76 graus mais 0,38 graus. Novamente, eu dividi a parte inteira da parte decimal. Separei, né? Tá aqui feito. Em graus, eu já tenho, ó, 76. Basta agora eu transformar o 38, 0,38 ou 38 centésimos de grau, transformar em minutos e segundos. Bora fazer isso? Primeiro vamos transformar para minutos. De grau para minuto, multiplica por 60. Ponto 38 graus vezes 60 dá quanto? 22,8. Então, 0,38 graus é igual a 22,8 minutos. Veja que ainda tem parte decimal aqui, ó. Vamos separar. 22,8 minutos é igual a 22 minutos mais 0,8 minutos. Já temos aqui a parte inteira em grau e agora achamos a parte inteira em minutos.
Vamos pegar essa parte que sobrou aqui, a parte decimal, 0,8 minutos, e transformar em segundos, que é o que a questão está pedindo. 1 minuto para segundos, novamente, multiplica por 60. Então, vamos fazer isso. 0,8 minutos vezes 60, nós achamos 48 segundos, que é a nossa última parte aqui, para completar essa medida em graus, minutos e segundos. Lembrem, nós estamos transformando do maior para o menor, então a gente multiplica de graus para minutos, multiplica por 60, de minutos para segundos também multiplica para 60. Quais foram as 3 partes inteiras que nós achamos? Achamos os 76 graus, os 22 minutos e os 48 segundos. Vou revisar aqui para você, porque você já vai treinar. Primeiro a gente faz o quê? Pega o inteiro em graus, o que sobrou, a parte decimal, transforma para minutos, e o que se sobrar, né? Se sobrar a parte decimal em minutos, nós transformamos em segundos. Então agora, faça aí tempinho para você fazer o exemplo 5, reescrever 46,22 graus da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, em graus, minutos e segundos. Bora lá? Pronto! Vamos lá? Então, 46,22 graus, eu separo, fica 46 graus e 0,22 graus. Pega essa parte aí, transforma para minutos. 0,22 graus vezes 60, eu vou achar 13,2 minutos. Pega essa parte que sobra aí, ó, 13 minutos, mais 0,2 minutos. Esse 0,2 eu vou transformar em segundos, multiplicando por 60. 0,2 minutos vezes 60 dá 12 segundos. Então, quais foram as partes inteiras achadas? 46 graus, 13 minutos e 12 segundos, que é justamente o valor encontrado aí para 46,22 graus. Ok? Olha o exemplo 6. Então, no exemplo 6, ó, ele agora quer transformar 76 graus, 22 minutos e 48 segundos em graus, em apenas graus. Então, nós temos que transformar essa parte aí que está em minutos e segundos em graus, ó, porque o 76 já está. Então, basta transformar essas outras duas unidades de medida. Então, olha aí, 76 graus, 22 minutos e 48 segundos, basta fazer isso. Primeiro, vamos pegar o minuto e transformar para grau. Agora, nós estamos pegando da menor unidade de medida, que é minutos, para graus, para maior. Então, nós temos que dividir. Nesse caso, dividir por 60. Então, 22 minutos dividido por 60 vai dar 0,3666666, uma dízima periódica. E para representar, basta colocar uma barrinha em cima do período, que é esse número que se repetiu, o 6. Aproximadamente, 0,36 vai ser igual a 0,37, porque o 6 vai estar se repetindo, né? E é maior que 5. Então, a gente aproxima para 0,37. 22 minutos é 0,37 graus. Já transformamos os minutos. Agora, vamos transformar os segundos.
De segundo para grau, novamente, do menor para o maior, divide. Como agora vamos pular duas casas, vamos dividir por 3.600. 48 segundos dividido por 3.600, nós vamos achar 0,013333, outra dízima periódica. Colocamos a barrinha em cima do período, então vai ficar 0,013 e a barrinha em cima do 3. Se a gente aproximar para duas casas decimais, vai ficar 0,01 graus. Pronto, transformamos o minuto para grau e os segundos para grau. Agora basta somar os resultados. 76 graus mais 0,37 graus mais 0,01 graus é igual a quanto? 76,38 graus. Ok? E aí, pessoal, que tal você fazer a mesma coisa que foi feita no exemplo 6, nesse exemplo 7? Olha aí, transforme a latitude do local abaixo em graus. Então você vai pegar só essa latitude aqui da praia de Atalaia, aquela que foi mostrada no começo do vídeo. Só a latitude, ó, 2 graus, 52 minutos e 56 segundos e transforme tudo para graus, da mesma forma que eu acabei de fazer. Tempinho aí para vocês. Pronto, o juiz apitou, já acabou. Vamos lá? Então, aí, pegando 2 graus, 52 minutos e 56 segundos, vamos transformar tudo para grau. Para isso, nós dividimos 52 graus por 60. Ao fazer isso, nós obtemos 0,86666. Isso é aproximadamente quanto? 0,87 graus. Pronto, transformei minutos em graus. Agora, vamos transformar os segundos, 56 segundos. 56 segundos por 3.600 dá 0,015555, barrinha em cima do 5. Se a gente aproximar para duas casas decimais, encontramos 0,02 graus. Agora é só somar os valores encontrados com 2 graus que já tinha anteriormente. Então vai ficar 2 graus, 0,87 graus, mais 0,02 graus. E a nossa resposta será 2,89 graus. Então essa foi a nossa aula sobre graus e os seus submúltiplos. Tenham uma boa semana, fiquem em paz, valeu!